Não importa como você está vivendo, quão difíceis os problemas estejam, você pode vencer todos. Porque a Bíblia diz que você não precisa fazer na força do seu braço, mas existe um Deus que sempre trabalha poderosamente para todos aqueles que nele esperam. Porque ele amou o mundo de tal maneira, hoje, ele estende os braços para você, ele diz, vem viver uma vida que eu sempre sonhei para você. Tudo que você precisa é se arrepender daquilo que você tem feito de errado e se achegar ao Senhor, que Ele sempre está de braços abertos para nos receber. Se você está pronto para viver uma vida diferente, eu quero te convidar, para uma grande viagem de leitura bíblica, onde você vai receber instruções poderosas para viver uma vida acima da média. Eu sou Leandro Machado e nós estamos aqui para ler a Bíblia, durante todo um ano, todos os dias, de pouquinho em pouquinho. Nós vamos lendo até chegar no fim, que é essa leitura linda de Gênesis Apocalipse durante um ano, tá bom? Já deixa o seu like aqui, segue nas redes sociais, o Leandro Machado. Você pode também se inscrever no canal, ativar o sininho, deixa aí já o seu like e escreve aqui embaixo, Deus me ama, para você nunca se esquecer disso. Ele te ama, Ele está sempre pronto para te perdoar. Hoje nós vamos de Atos, capítulo de número 28, depois nós vamos de 1 Samuel 4, 1 Samuel 5 também. E nós vamos crescer dentro de tudo aquilo que Deus tem, terminando com Salmo 52. Então bora lá, Atos 28, a partir do verso 1 até o 15, ele diz assim: Uma vez que todos alcançaram a terra com vida, logo descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo da ilha foi muito bondoso conosco e fez uma fogueira da praia para nos aquecer do frio e da chuva. Enquanto Paulo estava juntando uma abraçada de gravetos para pôr no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor prendeu-se na mão dele. O povo da ilha viu a cobra pendurada na mão de Paulo e diziam uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora escapasse do mar, a justiça não permite que ele viva. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu dano nenhum. O povo esperava que ele começasse a inchar e caísse morto de repente, mas depois que esperaram muito tempo e nada aconteceu, mudaram de opinião e concluíram que ele era um deus. Olha como o povo muda de opinião rápida. Perto da praia onde descemos havia uma fazenda de propriedade de Públio, um homem principal da ilha. Ele nos recebeu em sua casa e nos deu comida durante 3 dias. O pai de Públio estava doente de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, orou por ele, impôs as mãos sobre sua cabeça e ele foi curado. Então todos os outros doentes da ilha, sabendo do milagre, vieram e foram curados. Como resultado, ganhamos muitos presentes. E quando chegou o tempo de partirmos, o povo colocou a bordo toda espécie de suprimentos que precisávamos para a viagem. Passaram-se 3 meses depois do naufrágio, antes de nos fazermos ao mar novamente, e dessa vez fomos um navio que tinha uma proa, uma figura de um deus gêmeo chamado Castor e Pólux, um navio que vinha de Alexandria e tinha passado o inverno na ilha. Nossa primeira escala foi em Siracusa, onde permanecemos 3 dias. Dali rodeamos até Rígio. Um dia depois, o vento sul começou a soprar, e por isso, no dia seguinte chegamos até Puteoli. É isso aí, Puteoli, acho que é isso aí. Onde encontramos alguns irmãos. Eles nos convidaram para que ficássemos com eles uma semana. Depois navegamos para Roma. Os irmãos de Roma tinham muito sabido que estávamos chegando e vieram encontrar-se conosco no fórum na Via Ápida. Outros se reuniram a nós nas 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e sentiu-se animado. Nós estamos aqui então partindo já para o final. Nós estamos no último capítulo do livro de Atos. Nós temos amanhã e depois, se eu não me engano, para a gente finalizar o livro, deixa eu ver. Não, a gente vai finalizar amanhã mesmo, falta só um pouquinho aqui. Então nós vamos ver aí o desfecho de fato da vida do apóstolo Paulo, narrada aqui por Lucas. E aí, como será que acaba? Será que ele acaba preso ou será que ele acaba solto? O que é que será que ele vai ter como julgamento, hein? Mas só amanhã você vai saber. Bora lá, 1 Samuel capítulo de número 4. Nós estamos vendo aqui Samuel sendo levantado como sacerdote e sendo grandemente usado por Deus, tá bom? Eli, tem ali os seus filhos reprovados porque ele não repreendeu em meio a tantos pecados que eles cometiam com relação às ofertas que o povo levava, ao templo. E ele diz assim, 1 Samuel 4, verso 1. E a palavra de Samuel era respeitada por todo aquele povo de Israel. Naqueles dias, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus se colocaram em uma formação de batalha, enfrentaram Israel e, travada a batalha, derrotaram Israel, matando cerca de 4.000 soldados israelitas.
Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento, e os anciãos de Israel perguntaram: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? E continuaram: vamos trazer a arca da aliança do Senhor que está em Siló, e se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará conosco no meio e nos salvará dos inimigos. E assim mandaram buscar a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está sentado num trono entre os querubins. Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus ao campo de batalha. Quando os israelitas viram a arca da aliança do Senhor chegando, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que é que significam todos esses gritos de alegria no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor tinha chegado ao acampamento, os filisteus ficaram apavorados e diziam: os deuses vieram ao acampamento deles. Ai de nós, pois nunca tivemos de enfrentar uma coisa dessa antes. Ai de nós, quem pode nos salvar desses deuses poderosos de Israel? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Lutem como nunca lutaram antes, ó filisteus, ou vocês se tornarão escravos deles, assim como eles se tornaram os nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel sofreu uma nova derrota e fugiram para suas tendas. Houve grande matança, pois 30.000 homens de Israel morreram naquele dia. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus, e Hofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos. Lembra da profecia que eles iam morrer no mesmo dia? Verso 12. Um homem da tribo de Benjamim saiu correndo do campo de batalha e chegou a Siló no mesmo dia, com as roupas rasgadas e pó sobre sua cabeça, com sinal de tristeza. E Eli estava à beira da estrada, esperando para ouvir as notícias da batalha, pois o coração dele tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro da frente da batalha entrou na cidade e contou o que havia acontecido, toda a cidade começou a gritar. Que alvoroço é esse? Perguntou Eli. O mensageiro correu ao encontro de Eli e contou tudo o que havia acontecido. Eli estava com 98 anos de idade e seus olhos estavam tão escurecidos que já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, fugi de lá hoje, disse a Eli. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado diante dos filisteus e milhares de soldados israelitas foram mortos no campo de batalha. Os seus dois filhos, Hofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando o mensageiro mencionou o que havia acontecido, a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, de um lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois ele era muito velho e pesado. Durante 40 anos ele havia sido um juiz em Israel. Misericórdia! Olha que morte trágica. O cara cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Meu Deus! 19. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ela ouviu a notícia que os filisteus tinham tomado a arca de Deus e que seu marido e seu sogro estavam mortos, imediatamente entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Pouco antes de morrer, as mulheres que atendiam disseram: não tenha medo, você teve um menino. Porém ela não respondeu e nem deu sinal de vida. Antes de morrer, só conseguiu falar com muita dificuldade o seguinte: chamem o menino de Icabode, pois acabou a glória de Israel. E ele diz: ela deu esse nome ao menino porque a arca de Deus tinha sido tomada e por causa da morte do seu marido e do seu sogro. Misericórdia. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A graça existe, mas ainda existem consequências. A gente precisa tomar cuidado, porque o povo esquece de ler o Velho Testamento, né? E acha que aquele negócio assim, não, meu, pode meter o louco aí, graça radical. E, meu, não faça isso. A Bíblia diz, está em Romanos, né, capítulo de número 6, verso 23, o salário do pecado é a morte. E ele não fala só sobre a morte ao ponto de estar desconectado de Deus, não. Sabe, fala sobre consequências. Nós vemos em Gálatas que tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então, cuidado, não viva essa vida de qualquer jeito. A Bíblia mesmo diz em Efésios que a gente tem que ver diligentemente como a gente anda. Então, dá uma pensada aí no seu modo de viver sempre, tá bom? 1 Samuel 5:1, ele diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram no campo de batalha em Ebenezer, para Asdod, e colocaram no templo de Dagom, junto com a estátua. Mas quando os moradores de Asdod foram ver a arca do Senhor na manhã seguinte, a estátua de Dagom estava caída com o rosto voltado para o chão, diante da arca do Senhor. Eles então levantaram a estátua de Dagom e puseram em pé no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, havia acontecido a mesma coisa. Dagom estava caído diante da arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos da estátua estavam separadas do corpo, caídas junto à porta de entrada. Só ficou o tronco da imagem. É por esse motivo que até hoje, nem os sacerdotes de Dagom, nem seus adoradores pisam no batente da porta ao entrarem no templo de Dagom e Asdod. Então a mão do Senhor começou a pesar sobre o povo de Asdod e dos povoados vizinhos como uma praga de tumores.
Quando o povo de Asdod viu que o que estava acontecendo, então exclamou: não podemos mais ficar com a arca de Deus em Israel. Ele vai pesar as mãos sobre todos nós e sobre nosso Deus de Dagon. Então convocaram uma reunião com os governantes das 5 cidades dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca de Deus de Israel? Eles responderam: levem a arca de Deus para Gate. Então os filisteus levaram para lá. Mas quando a arca chegou lá, o Senhor começou a castigar a população daquela cidade. Ele feriu o povo daquela cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores. E o povo ficou em completo desespero. Por isso, mandaram a arca de Deus para Ecrom. Mas quando o povo de Ecrom viu que ela se aproximava, começaram a gritar. Foi coisa louca, a galera tinha medo da arca. E ele diz assim: estão trazendo a arca de Deus de Israel para cá, para matar a nós e os nossos filhos. Verso 11. Então reuniram todos de novo os governantes dos filisteus e imploraram: pelo amor de Deus, né? Quase que eles falam isso, né? Mandem embora a arca de Deus, do Deus de Israel, que volte para o seu lugar, para que o povo filisteu não morra, pois muitas pessoas já estão afetadas pela epidemia e a cidade inteira tremia de medo. As pessoas que não morreram estavam grandemente enfermas pelos tumores e a lamentação da cidade subiu até o céu. A gente sabe que Deus levava muito a sério essa questão da arca, tanto que a gente vai ver daqui a pouquinho a história de Uzá, né, que a arca ia cair, ele colocou a mão ali e aí pum, foi fulminante. Então Deus tinha muito isso, né, da condição do homem de pecado, né, não tocar diretamente na arca, a presença de Deus, né, ser tido como algo muito valoroso mesmo, né. Bora lá então agora, Salmo 52, a gente vai ver a história de Samuel continuando amanhã, e é muito interessante. Bora lá, Salmo 52, vamos ler aquele títulozinho, né, lembra que não é um versículo bíblico, mas ajuda a gente a contextualizar, tá bom? Então, ó, para o mestre de música, poema de Davi, quando o Edomita Doeg foi a Saul e lhe contou: Davi foi à casa de Abimeleque. Bora lá, verso 1. Você se julga um grande herói cheio de força e poder. Você se alegra com o terrível crime que cometeu, mas o amor de Deus pelo seu povo é eterno. A sua língua é afiada como uma navalha, assim você planeja suas maldades e pratica suas mentiras. Para você, o mal vale mais do que o bem, o errado vale mais do que o certo. Você prefere mentir em lugar de falar a verdade. Homem mau e mentiroso, você gosta de destruir os outros com suas palavras. Por isso, Deus mesmo vai destruir você para sempre. Ele vai arrancar você de dentro de sua casa e riscará o seu nome das lembranças dos vivos. As pessoas obedientes a Deus verão o seu fim, e isso aumentará o seu temor e dará grande alegria. E elas assim dirão: veja só o que acontece ao homem que rejeitou a Deus. Como seu refúgio, confiou em riquezas e, em vez de confiar em Deus, procurou segurança na própria maldade. Mas eu viverei por muito tempo ainda, protegido pelo Senhor, como oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor constante de Deus eterno. Ó Senhor, eu o louvarei eternamente pelos seus feitos. Na presença dos fiéis, anunciarei o seu nome, porque o Senhor é bom. Então aqui a gente vê, naquele momento onde Saul estava perseguindo Davi para matar. Davi está falando do cara que foi lá e deu um de X9, né? Contou onde é de fato que ele estava, mas aqui Davi fala que aquele que fez o mal, de fato colheria o mal, mas ele que confiava em Deus continuaria ileso. Então escreve aqui embaixo, você que está chegando aqui, a presença de Deus deve ser valorizada. Escreve aqui embaixo nos comentários. Por quê? Porque nós vimos que quando o povo não consultou a Deus, fez o que quis, né, o povo se deu mal. E aqueles que estavam ali com a arca também estavam se dando mal. Então valorize, gente. É isso que a Bíblia está ensinando pra gente. Você não pode viver de qualquer jeito, você não pode andar de qualquer forma. Você precisa amar a Deus e se apresentar a Ele de forma irrepreensível. Vamos orar? Pai, eu quero render graça ao Senhor pela sua fidelidade. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço mesmo por um temor saudável e santo, Pai, que é princípio da sabedoria, sendo gerado no coração de cada um dos nossos irmãos, Pai. Que de fato nós possamos nos portar de forma correta, alegrar o seu coração a cada dia, Pai, e assim deixarmos para trás as obras do velho homem. Obrigado por nos amar, obrigado por acreditar em nós e assim nos dar a oportunidade de viver a sua imagem e semelhança como seus filhos aqui na terra. Te agradecemos por cura, saúde, recursos chegando na vida de cada um dos nossos irmãos para que eles vivam a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado. No nome de Jesus, amém. Se você ainda não deixou o like, deixa o like nesse vídeo, compartilhe no grupo da família no WhatsApp, nos seus stories aí do Instagram. Não é? Bate uma foto, você lendo a Bíblia, escutando, e marca lá. Eu vou ficar muito feliz de compartilhar com você esse momento muito precioso. Gera expectativa, porque amanhã tem mais coisas pra gente aprender no dia 144. Te espero lá. Seja abençoado na prática da palavra. Um grande abraço e tchau, tchau.